Esse é o terceiro vídeo da série sobre Blazor. Dessa vez eu vou falar sobre DataBind. Basicamente, existem dois modos diferentes de se fazer DataBind no Blazor: One-Way DataBind e Two-Way DataBind. É o mesmo conceito que a gente encontra em outros frameworks como Angular, React e Vue.js e tantos outros frameworks de JavaScript que são também baseados em componente. A gente vai demonstrar a diferença entre eles, e se você tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários, que assim que eu tiver a oportunidade eu respondo sem problemas. Então vamos criar aqui uma aplicação Blazor simples, New Project. Vou pesquisar Blazor. Eu já tenho, assim como eu citei em outros vídeos, eu tenho a versão 3.0 e 3.1 instalada na minha máquina. DataBind, Demo, Create. Existem dois tipos, como eu falei, o Blazor Server e o Blazor WebAssembly. O Blazor WebAssembly não está estável o suficiente para projetos em produção. A expectativa é que isso ocorra a partir de maio desse ano. É o que tem sido anunciado em alguns eventos relacionados a tecnologias Microsoft. Eu vou utilizar esse Blazor Server App, que é o que eu estou utilizando para projetos em produção de fato, por enquanto, até que o Blazor WebAssembly se torne mais estável. Mas em questão de componentização, DataBind é a mesma coisa. Create. Então, criamos aqui a nossa aplicação. Ele já vem com algumas páginas, componentes Razor prontas. Eu vou entrar nesse componente, nessa page index aqui, vou apagar todo o conteúdo. Primeira coisa que a gente precisa fazer para demonstrar isso, considerando que a gente vai trabalhar com atualização de model através da view e atualização da view através da model, vamos criar uma model básica aqui. Vou criar um folder chamado model. Dentro desse folder eu vou criar uma classe chamada person. Vou criar umas propriedades básicas aqui. Por exemplo, ID, nome, e-mail, vou colocar em inglês aqui. Então a gente tem três propriedades. Se a gente for lá na index, no nosso bloco code aqui do Blazor, a gente dá para criar, já criar uma propriedade do tipo person aqui. Eu vou fazer um include aqui para reduzir as linhas de código digitadas. YouTube, demo, deixa eu ver aqui. Ele adicionou aqui porque eu criei na www-root ao invés do lugar que deveria ser. Vou arrastar aqui tudo certinho. Então já está na pasta que a gente pretendia. Deixa eu voltar aqui para nosso componente index, model. Então eu vou criar aqui uma propriedade para ser utilizada no nosso componente como private, vai ser do tipo person. Vou dar o nome de person também, e aqui eu vou já instanciá-lo com um valor padrão para o campo ID. Vou dar o valor de 1. Lembrando que a gente poderia estar puxando dado de banco de dados ou coisas relacionadas. Vou dar um nome específico aqui, como por exemplo Elon Musk. Então a nossa propriedade já está criada.
E o próximo passo aqui é a gente demonstrar o One-Way Data Bind, que é, a partir da nossa model, a gente atualizar dados da view. E como que a gente consegue fazer isso no Blazor? Se a gente referenciar aqui a nossa propriedade do tipo person, já tem como a gente utilizar as propriedades desse objeto. Vamos rodar aqui para ver se está funcionando tudo certinho. Então, o One-Way Data Bind, você tem a sua model, como a gente tem no caso aqui a model person. A gente populou a propriedade name com o valor Elon Musk e especificou um H1 no HTML referenciando essa propriedade. Então, toda vez ou todo evento que ocorrer que tiver atualização na model, na nossa propriedade, automaticamente a view vai ser atualizada, só que acontece que em formulários, em cenários reais mais complexos, ocorre não somente da model para view, mas da view para model também. E como que a gente consegue fazer isso? Eu vou criar um input text aqui, um input do tipo text. Tem a diretiva bind aqui do Blazor, exatamente o mesmo conceito de Angular, React, Vue.js e outros frameworks de JavaScript. A gente pode associar aqui uma propriedade. No caso, eu vou colocar person.name. Então agora a gente já tem esse H1, deixa eu tirar aqui de dentro do H1. Deixa eu dar um nome aqui. Ok. Então se a gente rodar, a gente vai ver o seguinte: o H1 continua sendo atualizado a partir de valores associados à model e existe uma correlação agora entre o nosso componente, o input text, e a propriedade name do nosso objeto person. Isso significa que, a partir dos dados que o usuário digitar, tem que atualizar essa propriedade automaticamente e já mudar a visualização, as informações do DOM automaticamente a partir de todas as referências ao objeto person. Então, se a gente for aqui e digitar Elon Musk 1 e clicar fora aqui do campo de texto, ele já atualizou a model, todas as referências à model na tela. Se você reparar aqui, ele só, embora a gente esteja digitando aqui, ele só alterou o valor, por exemplo, teste, quando a gente tirou o focus do input text. Isso é o comportamento padrão de data bind para input text. Cada tipo de controle HTML, o bind tem um comportamento diferente. Então, se for um checkbox, o bind não é a propriedade value do controle HTML, e sim a propriedade de checked e assim por diante. Então, como as propriedades de valor de controles HTML são diferentes, o bind para esses controles HTML no Blazor está associado a propriedades diferentes. Eu vou dar um nome aqui específico para essa atualização de model. Então,
essa atualização de model a partir de um controle HTML está sendo feito como se fosse no evento onChange do JavaScript. Então, a partir do momento que o foco sai do controle a model atualizada, então é como se fosse o evento que está disparando a trigger para atualizar a model, e tem como a gente mudar esse comportamento, porque existem determinadas situações em que você precisa, por exemplo, mudar o status, o estado das propriedades ou da model associada ao controle a partir do momento que o usuário vai digitando ou com um mouse over, um mouser out, outros eventos JavaScript ou eventos associados ao controle HTML. Como que dá para fazer isso no Blazor? Eu vou criar aqui mais um input text chamado input type text, só que ao invés de referenciar aqui o bind, dá para a gente referenciar o bind traço value aqui, que significa que a gente está indicando para o Blazor que a gente não quer necessariamente que a atualização do model, o sync entre o que está sendo o valor do controle HTML e a model, tenha que ser feito necessariamente no evento padrão, que nesse caso seria o onChange. Então, aqui é a mesma coisa. Deixa eu referenciar aqui desse modo. E aqui tem como a gente especificar o tipo de evento que a gente quer que seja disparado. Então, se a gente der digitar 2 pontos aqui, aparecem algumas opções extras aqui relacionadas ao databind, como por exemplo o culture, dá para você especificar formatos específicos para determinado time zone ou coisas relacionadas referente a internacionalização, globalization. Event, que dá para você especificar o tipo de evento que tem que ser disparado ou que tem que atualizar obrigatoriamente a model assim que ele for disparado, e especificar algumas formatações aqui. No meu caso, eu vou especificar a diretiva, a opção event, e vou digitar aqui o evento que eu quero que seja disparado, que é o onPut. Se a gente rodar a aplicação novamente, a gente vai reparar um comportamento um pouco diferente no databind. Então aqui, só recapitulando, está utilizando o comportamento padrão, que é atualizar no evento onChange, ou seja, a partir do momento que perde o focus do controle HTML. E aqui, diferentemente, ele vai atualizando à medida que a gente vai digitando no controle, ele já vai atualizando a model, porque a gente especificou aqui para o Blazor de que a model tem que ser atualizada quando o evento onInput for disparado. Então a gente sobrescreveu de certa forma o comportamento padrão ou o evento padrão que seria responsável para atualizar a model, e é basicamente assim que funciona. Essas são as opções mais básicas de databind que tem no Blazor, e é muito parecido que a gente tem com outros frameworks de JavaScript, como Angular, React e Vue.js. E então,
só para a gente finalizar, a gente tem duas opções, o One Way, que é o que a gente faz quando nós referenciamos algo da model na view, e não existe nenhum tipo de controle para que a view atualize a model, como por exemplo a referência dessa propriedade person.name no H1. Então, a partir do momento que está sendo exibido na tela, não existe uma maneira de se manipular isso e devolver para a model algum valor atualizado. Esse é o One Way. E o Two Way é a partir do momento que você tem um controle na tela, na view, associado a uma model. Se você atualizar a model, o controle vai ser atualizado. Se você atualizar o controle, a model vai ser atualizada, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Estou atualizando o controle, o valor do controle HTML, e a model automaticamente é atualizada. Então é isso, pessoal, esse foi o terceiro vídeo da série. No próximo eu vou estar falando sobre eventos atrelados a componentes, como realizar a sobrescrição desses eventos, trabalhar com eventos em componentes pai, componentes filho. Nos outros vídeos eu também vou estar falando sobre interoperabilidade entre JavaScript e C#, vou estar falando sobre sign-aware, sobre upload de arquivos, drag and drop, aspectos de segurança, autenticação. Então tem uma série de assuntos que a gente precisa abordar ainda, serão 25 vídeos, esse é somente o terceiro desses 25, estou liberando toda quarta-feira e todo domingo um novo vídeo, e toda sexta-feira um novo artigo no Medium. Se você quer acompanhar esse conteúdo, se inscreve no canal e me segue lá no Medium. E se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.